Ao longo da história humana, nos deparamos com centenas de evidências que foram atribuídas a provas da existência de alienígenas. Há mais de 4.000 anos, os egípcios fizeram registros em seus hieróglifos de imagens que são difíceis de desvincular da ideia de seres de outros planetas. Há 2.600 anos, foi a vez dos maias fazer exatamente esse mesmo tipo de registro. Com o tempo e também com o avanço da tecnologia que nos permite registrar certas coisas, os avistamentos e relatos de abduções se tornaram ainda mais frequentes. Foi através desses registros que foi possível para ufólogos conseguir distinguir não só as diferentes espécies alienígenas que supostamente visitaram o nosso planeta, mas também quais são as intenções de cada uma delas. Tudo bem que tudo isso é visto e tratado como uma teoria da conspiração. Mas e se for verdade? As histórias e relatos sobre aliens nunca foram tão comuns quanto são nos dias de hoje. Mas será mesmo que isso significa que eles não estavam teoricamente presentes aqui em outros momentos da história? Bom, como eu disse, existem relatos de mais de 4 milênios que nos provam o contrário, sem falar que, muito antes dos egípcios, isso também já acontecia. Para vocês terem uma ideia, a referência mais antiga já encontrada sobre o assunto data de 10.000 anos e são pinturas rupestres encontradas na Índia. Depois de todos esses anos, os ufólogos, através da exobiologia, conseguiram finalmente detectar de maneira precisa 6 espécies de outros planetas que supostamente estiveram por aqui e, acreditem, não possuem nenhuma boa intenção quando o assunto é a vida aqui na Terra e nós, seres humanos. A primeira delas é conhecida como Sirianos. Essa espécie é uma das que mais intrigam os ufólogos. Eles teriam vindo de um sistema estelar conhecido como Sirius B. O mais curioso sobre essa espécie aqui é que evidências e provas coletadas pelos estudiosos da área apontaram que ao longo da história da civilização humana, os sirianos teriam escolhido determinadas civilizações para compartilharem certos conhecimentos. Ainda segundo o que foi descoberto até hoje, a espécie é extremamente antiga, sendo mais velhos inclusive que a própria raça humana, além de serem absurdamente evoluídos. Os registros também apontam que eles presentearam os egípcios com certos conhecimentos específicos, e é por esse motivo que esse povo tão antigo conseguiu desenvolver uma incrível e surpreendente medicina, noções de astronomia e até mesmo de engenharia e matemática. Para os ufólogos, a presença dos sirianos no Egito é o elo que se faltava para chegarmos à resposta da tão famosa questão de como essa civilização teria conseguido construir as suas gigantescas pirâmides, sem recursos e máquinas. Além dos egípcios, outra civilização privilegiada por informações e conhecimentos dessa espécie teria sido os maias. Mas diferente do que aconteceu no Egito, desta vez os sirianos teriam entrado em conflito com esse povo. Fato esse que teria resultado, inclusive, na extinção do Império Maia. Os relatos mais recentes de interações entre sirianos e humanos teriam acontecido agora no século XXI. Dessa vez, a civilização escolhida teria sido uma pequena comunidade africana chamada Dogon. O mais interessante sobre o povo Dogon é que eles não têm um estilo de vida muito complexo, apesar de não serem qualificados como primitivos. Mesmo assim, eles são completamente leigos quando o assunto é conhecimento científico, com exceção de uma coisa. Eles possuem um conhecimento profundo sobre o sistema estelar de Sírius, como oficialmente é conhecido pelos cientistas. Mas, além disso, eles conhecem precisamente e falam muito de uma estrela desse sistema que ainda não foi identificada pelos astrônomos. E adivinha só que planeta é esse? Algum palpite? Bom, eu acho que você já entendeu muito bem onde essa história vai parar.
A segunda espécie que foi identificada e que aparentemente anda influenciando a nossa vida aqui na Terra se chama Short Greys, ou, em tradução livre, pequenos cinzentos. Essa espécie alienígena também foi identificada por alguns ufólogos como Reticulums zeta. Mas, independente dos nomes e dos termos, o que nós podemos te garantir é que você definitivamente não iria querer encontrar com uma dessas por aí. Mas, infelizmente, essa é a espécie mais avistada até os dias de hoje. Isso porque boa parte das pessoas que afirmam já ter sido abduzidas e sobreviveram a isso descrevem exatamente essa espécie aqui como a autora dessa abdução. Aparentemente, os Short Greys possuem muita curiosidade e interesse em estudar e realizar testes com a nossa espécie, os seres humanos. E é por isso mesmo que eles, teoricamente, abduziram tantas pessoas assim. De acordo com as descrições, eles têm entre 90 centímetros e 1,5 metro de altura. E agora deu para entender o porquê do seu nome, né? A sua cabeça é bulbosa e os seus olhos são assustadoramente grandes e negros. Uma curiosidade interessante sobre essa espécie é que, segundo os depoimentos, apesar dos Short Greys possuírem boca, eles praticamente não a abrem para dizer nada. O que os ufólogos conseguiram descobrir através dos relatos é que essa espécie, assim como algumas outras, se comunica entre si através da telepatia. Além disso, a comunicação entre eles pode funcionar como uma espécie de cadeia ou colmeia, e as suas consciências podem se cruzar conforme seja necessário. Outra coisa que precisamos ressaltar aqui é que essa raça alienígena é geneticamente criada e modificada. Eles foram projetados para encarar missões científicas e serem extremamente inteligentes, e é por isso mesmo que são incapazes de sentir qualquer tipo de emoção. E por isso, podem ser extremamente cruéis, sem falar que eles são 100% do tempo controlados pelos seus criadores, os Tall Greys. E já que estamos falando deles, essa terceira espécie aqui, que é também conhecida como Grey Masters, ou seja, cinzentos altos ou cinzentos mestres, são originários da constelação de Orion. Eles são extremamente inteligentes. Medem de 2 metros a 2,5 metros. São pálidos, levemente cinzentos, como seu próprio nome já diz, e não possuem pelo nenhum em seus corpos. A curiosidade mais interessante que é especulada sobre essa raça é o fato deles também possuírem material genético humano, por isso podem ser considerados híbridos. Como eu já disse aqui, são eles que estão por trás das experiências em humanos realizadas pelos Short Greys. Existem também teorias de que essa espécie estaria por trás de certos acontecimentos na nossa política, agindo de maneira silenciosa através de acordos diplomáticos e controle de grandes potências. O fato é que, aparentemente, eles dão pouco ou nenhum valor à vida humana e sentem mesmo que são donos de tudo o que existe aqui no nosso planeta. Indo agora para a quarta espécie mais conhecida entre ufólogos e que teoricamente está tentando tomar posse ou ter algum poder aqui no nosso mundo, nós te apresentamos os Alfa-Draconianos. Essa espécie aqui tem, de certa forma, muita coisa em comum com os seres humanos quando falamos de ganância e personalidade. O ufólogo e conferencista norte-americano Alex Collier afirma que recebeu autorização por parte desses aliens para expor algumas informações sobre eles. A espécie, segundo Alex, é extremamente corrupta e cruel. Eles medem em média de 5 a 7 metros de altura e podem pesar até 820 quilos. A sua aparência lembra muito a de um réptil ou dinossauro. Eles são cobertos de couro, além de terem um queixo e mandíbula avantajada. Esses aliens aqui são descritos como a primeira espécie inteligente a se desenvolver no nosso universo. E desde então, eles vêm tentando colonizar e se infiltrar em vários outros planetas. O seu planeta originário é desconhecido, mas já se sabe que eles vieram para a Terra a partir de colônias que existem em Alpha Draconis.
A curiosidade mais intrigante sobre os alfa-draconianos é que as fêmeas são capazes de botar ovos e estimulam o desenvolvimento de seus fetos através de uma espécie de hormônios que envolvem esses ovos. No final das contas, a informação mais importante que temos sobre eles é que eles vêm tentando se infiltrar na nossa população e sentem que a nossa espécie é literalmente inferior à deles. E já que eu falei dos alfa-draconianos, que são também a raça reptiliana mais antiga da nossa galáxia, é claro que nós não poderíamos deixar de falar sobre os reptilianos nativos. Aqui no nosso canal, nós já falamos exclusivamente sobre os reptilianos em outro vídeo. Mas, como deu para perceber, eles são uma raça bastante conhecida e por isso nós vamos falar um pouquinho sobre eles por aqui também. Os reptilianos são seres que se assemelham ainda mais com o que nós conhecemos como répteis. Eles têm de 1,80 m a 2,5 m e a sua pele é escamosa e de coloração marrom esverdeada. Segundo ufólogos, eles vivem infiltrados entre nós, seres humanos, porque têm a habilidade de fazer as suas moléculas vibrarem em uma frequência que faz com que nós os enxerguemos como eles bem desejam, nesse caso, com a aparência humana. Eles também são acusados de ocuparem os maiores e mais importantes cargos dos nossos governos. Eles agiriam de maneira manipuladora, levando a nossa espécie a seguir exatamente as suas coordenadas. Se você quiser saber ainda mais sobre eles, basta procurar por reptilianos aqui no canal. Mas me diz aqui, qual dessas raças alienígenas é a mais assustadora na sua opinião? Você acredita ou já avistou alguma delas? Na sua opinião, o nosso mundo realmente está correndo um risco eminente de ser um dia controlado por espécies extraterrestres? E se for verdade,